Aula 28. Isaías. O livro de Isaías é o mais extenso livro bíblico, em número de capítulos, e o primeiro da coleção denominada Profetas Maiores. Os outros são Jeremias, incluindo suas lamentações, Ezequiel e Daniel. Esse livro está entre as literaturas bíblicas mais lidas e estudadas em todos os tempos, e muito contribuiu na formação das tradições judaicas e cristãs. Isaías foi um vigoroso profeta levantado pelo Senhor a falar a Judá em uma época onde muitos se recusavam a ouvir. Esse intrépido profeta falou sobre as condições sociais e políticas em que o Reino do Sul se encontrava. Isaías anuncia a ira divina, pronunciando julgamentos sobre os rebeldes, mas também revela as muitas misericórdias do Senhor e seus livramentos. Isaías. Pelo que, quando estendei as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Isaías é um dos mais influentes livros bíblicos, um verdadeiro tesouro na literatura veterotestamentária. Isaías era filho de Amós, que provinha de nobre família de Jerusalém. Foi conselheiro dos reis Jotão, Acás e Ezequias e desfrutava de estreita relação com a família real e com os mais altos funcionários do governo. Viveu e profetizou numa época de infidelidade moral e religiosa por parte do povo de Israel. Foi-lhe ordenado que pregasse com intrepidez e de modo inflexível uma mensagem de advertência e denúncia contra seu povo, pela impiedade de conduta e pela idolatria, chamando a nação para um sincero arrependimento e reforma. Isaías foi considerado o maior dos profetas do Antigo Testamento. Ele tem sido chamado de Águia entre os profetas, o evangelista do Antigo Pacto. O livro de Isaías teve como propósito principal profetizar a tristeza de Deus com o pecado. A nação toda estava envolta em profunda imoralidade e idolatria, e o julgamento divino certamente recairia sobre os desobedientes. A ira de Deus era iminente e julgaria Judá, Israel e nações vizinhas. E visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. O livro de Isaías é considerado o principal dos livros dos profetas que escreveram. Em nenhum dos outros livros
obtemos uma visão tão gloriosa do Messias e do seu reino, devido à ênfase dada à graça de Deus e à sua obra redentora com relação a Israel e às nações. Foi-lhe ordenado que pregasse com intrepidez e de modo inflexível uma mensagem de advertência e denúncia contra seu povo pela impiedade de conduta e pela idolatria, chamando a nação para um sincero arrependimento e reforma. Isaías é também chamado de o profeta evangélico, visto que nos proporciona a mais ampla e clara exposição do Evangelho de Cristo, registrada na Antiga Aliança. Isaías. Data: Isaías foi contemporâneo de Oséias e exerceu um longo ministério. Viveu em um período em que a Assíria era uma grande e fortificada nação. Isaías passou toda a sua vida em Jerusalém e, enquanto profetizava nesse reino, a Assíria levava cativo o reino do norte. A data provável em que foi escrito é 721 a.C. O profeta insta veementemente os judeus a retornarem ao oráculo divino e procura infundir fé no coração do desanimado rei Ezequias, levando-o a confiar no Senhor, o qual envia seu anjo para livrar os filhos de Israel. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles, e quando se levantaram pela manhã cedo, eis que todos estes eram corpos mortos. O livro de Isaías teve como propósito principal profetizar a tristeza de Deus com o pecado. A nação toda estava envolta em profunda imoralidade e idolatria, e o julgamento divino certamente recairia sobre os desobedientes. Isaías. Autor: O autor do livro é o próprio Isaías. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, reis de Judá. Sobre a autoria do livro de Isaías, têm surgido aqueles que alegam ter existido dois autores, cujos nomes eram idênticos. Entretanto, os estudiosos tradicionais aceitam um único Isaías como seu autor. O livro de Isaías foi escrito com duas ênfases distintas, e esse é o principal motivo que leva alguns exegetas
a aceitarem a ideia de que tem havido mais de um autor. Entretanto, essa não parece ser a mais coerente forma de explicar as duas divisões claramente percebidas no livro. Até o momento, o livro parece melhor compreendido quando o entendemos como sendo obra de um único autor, porém, com duas mensagens distintas. A posição do Novo Testamento parece contribuir com a ideia de que Isaías tenha sido o único autor do livro que leva o seu nome. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer. Então Isaías disse outra vez: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam, e eu os cure. Isaías disse isto quando viu a sua glória e falou dele. O livro de Isaías é considerado o principal dos livros dos profetas que escreveram. Em nenhum dos outros livros obtemos uma visão tão gloriosa do Messias e do seu reino, devido à ênfase dada à graça de Deus e à sua obra redentora com relação a Israel e às nações. Jesus Cristo, revelado em Isaías.